Olá a todos. Estamos na Grécia e tenho o prazer de apresentar a Apex TV aqui porque eu gostaria de contar a minha história. Eu sei que há muitos vídeos estúpidos e inacreditáveis. Eu vi alguns deles e eles são realmente ridículos. Mas hoje convidei a Apex TV aqui pela confiança que eu tenho com eles. Eu sei a história que eu vou contar. É incrível, e você realmente pode não encontrar verdade nela, mas tente acreditar, porque esta é uma história verdadeira da minha vida. Agora eu tenho 28 anos. Desde que eu tinha 18 anos, servi o exército militar grego. Quando eu tinha 24, eu fui convidado a participar de uma operação ultra secreta. E como me disseram, isso teria um grande papel na minha carreira. Eu teria a chance de uma posição superior. Me interessei pelos detalhes e quando pedi que me informassem sobre a operação, minha pergunta foi negada. E como eles me disseram, ninguém precisava saber de qualquer tipo de informação sobre o que eles me ofereceram. Eles me deram 3 dias para eu dar uma resposta. E falando francamente, eu nem sabia o que pensar. Então, dei minha resposta positiva em um dia. Assinei os documentos secretos, que havia 28 listas de acordo, e tive que manter segredo de tudo que eu saberia no período daquela operação ultra-secreta. Esse foi o negócio mais sério que fiz na minha vida. Até hoje é muito perigoso para mim falar sobre isso, porque se minha personalidade for revelada, eu terei grandes problemas. Mas estou em paz, porque confio na Apex TV. Então, depois de ter assinado os documentos, fui levado para uma sala com pouca iluminação, onde fui informado sobre o projeto. Ficou claro que o item que eles fizeram foi projetado especialmente para o uso e serviço militar, e eu seria a primeira pessoa a testar. E eu não saberia até o final o que aconteceria comigo. Esse item foi testado apenas em teoria. Depois que percebi isso, tentei recusar a proposta deles, porque eu estava realmente com medo das consequências. E depois de minhas palavras, eles me disseram que eu receberia $100.000. Você simplesmente não pode imaginar o tanto de dinheiro que é isso aqui, na Grécia. Eu não pude recusar. Eu só estava interessado em saber por que eles me escolheram, porque é claro que haveria candidatos bem melhores. Mas por sinal, havia vários motivos. Em primeiro lugar, eu sou de geração de militares. Meu pai, meu avô e o pai do meu avô também eram soldados. Em segundo lugar, participei de muitas operações. Naquela época eu não tinha ninguém. Minha família morreu quando eu fiz 16 anos de idade. Eu não tinha namorada e nem amigos. E você sabe, o serviço militar ocupa a maior parte do seu tempo e da sua vida. Então, eu não tinha ninguém e ninguém estaria interessado se eu tivesse ido. A missão ultra-secreta de que estou falando era uma máquina do tempo. Eles me levaram para uma sala cheia de vários tipos de dispositivos de exibição, fios que eu nunca tinha visto antes. O chefe do projeto veio até mim e contou tudo sobre aquele projeto místico. Me disse que depois de alguns minutos me mandariam para o ano de 3207. E pelo que entendi, eu era uma espécie de rato de laboratório para eles. Mas o dinheiro e a carreira que eu pedi iriam valer a pena. Eu estava esperando naquela sala quando alguém veio e me levou para outra sala. Era uma enorme sala branca
com um teto muito alto, de aproximadamente 6 metros. Havia uma grande cadeira metálica. Eles me disseram para sentar e ligar os fios. Eles também colocaram 3 injetores sobre a minha pele. Dois injetores foram colocados na minha visão esquerda e direita, e um no meu joelho. O tipo de emoção que você tem nesse momento, você não pode nem imaginar. Que tipo de medo é esse? Eu ainda me lembro. Me lembro daqueles sons dos meus pequenos ossos dentro do meu joelho esquerdo. Quando aquele injetor foi colocado ali, foi totalmente um dos meus piores sentimentos. Então, eles colocaram uma pulseira com luzes vermelhas piscando em meu pulso. E como eles me disseram, a pulseira é a resposta para a minha volta. Depois da inspeção do médico, eles iniciaram o processo. E como me disseram, eu tinha que estar no ano de 3207 apenas por 11 minutos. Caso contrário, eu estaria preso no tempo. Tudo ia ficando cada vez mais frio, e eu suava e tinha medo. Logo então, começamos a operação. A alta voltagem atingiu o meu corpo e eu comecei a gritar por causa da dor que me aquecia como se tacassem fogo em mim. Eu perdi a consciência e me lembro apenas como eu senti o clima quente, e quando eu abri os meus olhos, eu fiquei chocado. Os prédios, eles pareciam o edifício Império do estado de Nova York, em cima dele mesmo, e mais outros 2. Você é capaz de imaginar edifícios tão enormes? Se a resposta é sim, então multiplique os seus tamanhos. Os edifícios eram absolutamente enormes. E os carros estavam voando sobre ruas, mas não eram ruas normais, como vemos em nossa vida normal. Eram ruas com linhas finas e vermelhas, e esses carros voavam perto dessas linhas. Talvez eles tivessem alguma semelhança com os carros elétricos ou ecológicos de hoje em dia. Não sei como chama isso. Mas as ruas que eu andei eram perfeitas. Eles tinham grama de cor estranha, não verde, mas em um roxo profundo. As ruas, edifícios e a arquitetura em geral eram bonitos e ao mesmo tempo chocantes. Mas depois que eu vi os alienígenas, pessoas comuns, grandes animais e humanos com pele estranha ou robôs, eu acho. Eles estavam caminhando juntos, e no jardim eu vi uma família de alienígenas brincando com um cachorro gigante. Isso foi inacreditável até para mim, e não consigo imaginar como que você vai acreditar nisso. Vou dizer a vocês também sobre grandes geradores. Naquela cidade, notei vários geradores que estavam rodeados por uma cor azul neon que estava levitando em volta deles. Pelo que eu entendi, eram estações de energia, porque todos os carros voadores e dispositivos extraordinários também foram cercados por esse tipo de cor azul neon. Haviam enormes projeções sobre prédios, projeções de anúncios sobre técnicas, dispositivos e principalmente sobre simuladores de vida. E como você sabe, todos nós já jogamos aquele jogo The Sims.
eu acho, quando éramos jovens em nossa infância. Então imagine empresas que oferecem uma vida igual àquele jogo, quando você pode escolher, selecionar, mudar o que você quiser. Sua casa, seu carro, esposa, a cor do seu cachorro e até mesmo a comida na sua cozinha. Mas essas empresas oferecem apenas uma imitação de sua vida perfeita e nada mais. Seria apenas uma ficção, sua fantasia, realizações de seus pensamentos e nada mais. Eu olhava para cima e via carros que estavam voando para fora da atmosfera e acho que até para fora do planeta. Porque depois disso eu vi um anúncio falando sobre uma empresa de turismo que oferecia te levar para outra galáxia. E não uma cidade, país ou até mesmo planeta, mas sim uma outra galáxia. E de repente, um carro que parecia um táxi desceu e 2 pessoas saíram dele. Eles nem me notaram, apesar do meu aspecto extraordinário comparando com as roupas que eles tinham. Eu estava caminhando quando vi o mar. Isso foi maravilhoso, tão claro, fresco, iluminado e ensolarado. Mas você sabia que eu não vi ninguém na praia? É muito estranho para mim que as pessoas deixaram de lado tanta beleza e a trocaram por uma realidade virtual. Lá não havia mercados ou algo do tipo. Acho que tudo ali estava online. Eu também acho que não existiam profissões como entregador de pizza, motorista ou policial, porque os robôs estavam por toda a parte. Também quero dizer uma coisa interessante que eu percebi. 2 robôs estavam limpando uma rua e de repente um começou a contar uma história para o outro robô. E sabe de uma coisa? Eles começaram a rir. Como você pode imaginar, eles tinham inteligência artificial. E nunca daria para ter certeza se isso é bom ou ruim para nossa humanidade. Será que é seguro para nós? Será que eles estão sob nosso controle? Acho que não. Eu não tinha muito tempo, e logo então tive que voltar ao meu tempo real. Peguei um táxi no chão e entrei. Eu disse ao motorista para me levar para a parte mais interessante da cidade. Eu só queria olhar a cidade de cima. E falando francamente, olhar para aquele cenário vale todo o dinheiro que eu poderia ter. Na euforia, eu não reparei em como eu voltei para o laboratório militar, pois eu ainda estava chocado. Depois eles me levaram para um quarto. Este lugar era uma pequena sala vazia, pintada de verde, com apenas uma coisa dentro: uma cama. Então, disseram para eu dormir. Não sei dizer quanto tempo durou, mas assim que acordei, me levaram para o outro quarto. Esse era muito mais confortável que o quarto verde. Começamos a nossa discussão, e eu contei a eles sobre tudo o que eu vi e senti naquele lugar. Como percebi mais tarde, minha história durou 2 dias. Eu estava contando a eles tudo sobre o futuro para onde eu fui levado. A operação secreta e experimental acabou. Talvez você queira perguntar sobre o dinheiro e a minha carreira. Sim, eles me deram o meu dinheiro.
foram esses $100.000. E hoje eu sou um major das forças militares gregas. Eles me disseram para não falar sobre essa operação, mas eu não posso manter isso em segredo. Não sei o que será depois dessa entrevista, mas enfim. Eu quero que você saiba sobre isso. Obrigado à Apex TV e você por assistir.